Venha já estudar, aprender e fazer o seu sonho acontecer. Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Se você, como eu, é uma pessoa que gosta de matemática, eu trago um curso preparatório para você que vai fazer a prova da OBMEP 2022, vale muito a pena você assistir, ok? Vamos nessa? E nessa videoaula eu trago para você a correção da questão número 3 do curso preparatório para a OBMEP, banco de questões que aborda sistema de cubos, uma aula super interessante. A questão propõe o seguinte: se x e y são números reais tais que x mais y é igual a 10 e x ao cubo mais y ao cubo igual a 400, determine o valor de x quadrado mais y quadrado. Olha para você ver que interessante, aqui a gente vai ter que ter muitas ferramentas dentro da área de potenciação, uma vez que tem aqui cubo, quadrado, e também muitas ferramentas dentro da área de polinômios, né? É preciso que você lá no 8º ano do ensino fundamental tenha ficado atento às regras de fatoração. Veja bem, aqui primeiro afirma que x mais y é igual a 10. Eu vou pegar aqui e trabalhar isso dentro de x ao cubo mais y ao cubo. Eu tenho que ter uma relação entre essa soma e essa. Então o que eu vou fazer? Eu vou testar para ver se esse binômio é divisível por esse binômio. Porque aí vai facilitar. Porque aqui já foi dado que x mais y é 10. Se houver relação entre esses dois, então já é meio caminho andado. E a divisão de binômio, você divide o primeiro pelo primeiro e aplica a propriedade da potenciação que diz que na divisão de potências de mesma base, você conserva a base, subtrai os expoentes 3 menos 1 invisível que está aqui dá 2 e volta multiplicando x quadrado por y, x quadrado y. Porém, aqui você tem que colocar negativo, por quê? Porque senão aqui nunca acaba, não é mesmo? Um tem que ser oposto ao outro para ir eliminando e dar resto zero, se for divisível. Multiplicando agora pelo primeiro aqui, que é x, vem a outra propriedade da potenciação que diz que na multiplicação de potências de mesma base, a gente conserva a base e soma os expoentes. Então aqui 2 mais 1 deu esse 3. Como eu disse, passa com o sinal trocado para que esse resto aqui acabe em zero, senão não acaba nunca. E faz uma continha de subtrair mesmo, uma continha de menos. X ao cubo menos x ao cubo sumiu, né? Um anula o outro. E aqui esses dois têm expoentes diferentes, é o jeito de eu trazer os dois e colocar aqui no resultado. E como eu disse, divisão de potências de mesma base, conserva a base, subtrai-se os expoentes. 2 menos 1 deu esse 1. Esse y não dividiu por nenhum y nesse primeiro caso, está aqui. Volta multiplicando aqui. Então, xy por y dá xy2. Por quê? Multiplicação de potências de mesma base, conserva a base, soma-se os expoentes. Um daqui com um daqui deu 2. E veja que eu passei com o sinal trocado. Como eu disse, sempre você passa com o sinal trocado. O primeiro pelo primeiro, x vezes x, x quadrado. Y não multiplicou por nenhum outro, continua y. Aqui, esse anula esse, né? Sobrou o quê? Eu não tenho expoentes iguais aqui, então vai resultar em y3, que é esse y aqui ao cubo, né? E xy2, xy ao quadrado, porque expoentes negativos a gente não mistura. E como eu disse, divisão de potências de mesma base, você conserva a base e subtrai os expoentes. Como esse primeiro elemento aqui é y, eu vou dividir pelo y. Y ao cubo dividido por y vai dar y quadrado, porque a gente conserva a base e subtrai os expoentes. Voltando à multiplicação, y2 vezes y, y3. Conserva a base, soma-se os expoentes, a multiplicação. Aqui, y2 por x, xy2. Veja que estão todos com sinal trocados. Agora, cachaca na muchaca aqui, não sobrou nada. Cachaca na muchaca, não sobrou nada. Zero, resto zero. Bom sinal. Essa soma dos cubos aqui é divisível pela soma do x mais y. Mas aí tem um detalhe.
Aqui, veja que eu consigo montar um quadrado perfeito. Se eu colocar aqui mais 3xy, eu vou ter um resultado de x², 3xy tira xy, sobra 2xy mais y². Mas por que eu fiz isso? Para obter um quadrado perfeito. Muitos alunos olham isso aí e não sabem por que isso representa um quadrado perfeito. Veja bem, x², imaginemos aqui um quadrado com valor x em cada lado, que é isso que é ser quadrado. Quando eu digo quadrado aqui, por que o 2 é chamado quadrado? Porque o 2 vem da área de um quadrado, um lado vezes o outro, são duas dimensões, certinho? E aí eu posso dizer que a área aqui é x². Se eu fizer um prolongamento aqui de y de comprimento, quanto vai medir isso aqui? Xy. Se eu fizer outro prolongamento aqui de y de altura, quanto vai medir a área desse aqui? Xy. Para fechar o quadrado, por isso que a gente diz quadrado perfeito, a gente põe um quadradinho aqui que mede y de altura, que mede y de base, então y². Veja que deu um quadrado perfeito. Aqui está o nosso quadrado perfeito. Veja, x², que é esse primeiro, 2xy, que são esses dois verdes, mais y2, que é esse y. Porém, no momento que eu pus esse 3x2, eu tirei ele aonde? Da cartola? Não. Matemática não é mágica. Matemática, você tem que provar. Se você pegou e pôs aqui, você ficou devendo. Vou colocar até de vermelho. Nós estamos devendo 3xy, porque para completar o quadrado perfeito, eu tomei emprestado. Tomar emprestado pode, só que depois você tem que pagar, né? Então, formei um quadrado perfeito às custas de um empréstimo. Às vezes a gente tem que fazer um empréstimo para poder resolver a situação. E vou fatorar isso aqui. O que é fatorar? Você já parou para pensar no significado da palavra fatorar? Transformar em fatores de multiplicação. Isso aqui é uma adição e eu vou transformar em uma multiplicação. Fatorar é como se perguntasse assim, olha, a área do quadrado perfeito é essa. Quanto que mede o lado do quadrado perfeito? Põe raiz do primeiro no último e eleva ao quadrado. Você já viu isso lá no 8º ano. Ou seja, a área desse quadrado é dada por base, que é x mais y, vezes a altura, que é x mais y. Ou seja, veja como que fica, x vezes x, x², o primeiro pelo segundo, x vezes y, xy, o segundo pelo primeiro, x vezes y, xy, ou y vezes x, xy, e y vezes y, y². x², reduzindo aqui os termos semelhantes, somando esse com esse, 2xy mais y2. Da agora para frente, nessa videoaula, a gente vai trabalhar muito com isso. Qualquer parêntese aqui que seja binômio ao quadrado, é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, está aqui, mais o quadrado do segundo. Então ali, ao invés de eu colocar x2 mais 2xy mais y2, eu posso colocar x mais y ao quadrado. Né? Eu provei aqui que isso é verdade, olha, qualquer coisa vezes ela mesma é essa coisa ao quadrado. Mas por que eu estou fazendo isso? Porque eu já sei que x mais y vale 10, então aqui facilita depois para eu elevar ao quadrado. Então voltando aqui à soma dos cubos, x ao cubo mais y ao cubo, que eu peguei aqui e dividi, que deu isso tudo, olha, que deu esse quociente que é x mais y, que está aqui, e deu x mais y ao quadrado. Veja que isso tudo, e aí tem o empréstimo que eu tenho que pagar. Está aqui em vermelho, para lembrar, ó, não deixe pagar, senão vai o SPC, né? Então, 400 aqui, o quociente está aqui, o que deu na divisão está aqui, e o que eu peguei emprestado está aqui. Agora veja o seguinte, aqui diz que x mais y é 10, então eu venho aqui no lugar de x mais y e coloco esse 10, vai ficar facinho, facinho. No lugar de x mais y, coloca esse 10, está até em verde de esperança, né? Menos 3xy igual 400. 10 ao quadrado é 100, menos 3xy igual 400. Se eu dividir ambos os termos da equação por 10, cortar um zero de cada lado, fica 100 menos 3xy igual 40. Isolando aí o menos 3xy, passando o 100 para o segundo membro,
vai dar menos 60. Como ambos os lados da equação são negativos, eu posso inverter tudo e colocá-los positivos. É como se eu multiplicasse aqui por menos 1, não é isso? Então xy isolado é igual a 60 sobre 3, que é exatamente 20. Achei que xy vale 20. E agora vou buscar a resposta. Vou tentar achar x2 mais y2. Quanto que é x2 mais y2? Veja que eu tenho aqui a possibilidade, como eu já mostrei, de formar um trinômio quadrado perfeito, um quadrado perfeito, mas para isso vou ter que tomar mais emprestado. Vou ter que colocar aqui 2xy e colocar aqui no vermelho, porque assim eu formei um trinômio quadrado perfeito. Quando o termo central é o dobro da raiz dos outros dois, a gente diz que é um trinômio quadrado perfeito, né? E pode fatorar. O que é fatorar? Extrair a raiz do primeiro e do último e elevar ao quadrado. Raiz de x2 é x, raiz de y2 é y. E isso, menos o que eu peguei emprestado aqui, né? Vai dar quanto? Veja bem, aqui já foi afirmado que x mais y vale 10. Então, dentro do parênteses aí, 10 ao quadrado, menos 2xy. Xy ao quadrado é igual a 10 ao quadrado, porque xy vale 10. E veja aqui que xy vale 20. Então, esse empréstimo aqui vai ser 2 vezes 20, 2 vezes xy. 100 menos 2 vezes 20 menos 40. 100 menos 40 dá 60. Então, eu posso afirmar que a solução é x² mais y² igual PED é igual a 60. Mas eu gosto muito de matemática porque matemática é uma ciência fantástica. Dá para você provar. E eu vou provar para você que isso é verdade. Vou fazer a verificação a partir da solução aqui. Primeiro, eu vou provar para você que essa solução é verdade em relação a x mais y ser igual a 10. Vou pegar aqui x mais y igual a 10, isolar o y, que vai ser igual a 10 menos x, porque o x passa para o segundo membro negativo, certinho? Então vou vir aqui no lugar que tinha x² mais y² mais 60, como o y vale 10 menos x, eu substituí aqui. E como eu disse, nesse caso de trinômio quadrado perfeito, é sempre o quadrado do primeiro, que é 100, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, ou seja, menos 20x, mais x². Se você duvidar, pega esse parênteses e multiplica por ele mesmo aqui em separado, que você vai achar esse resultado, certinho? Isso aí tem que ser igual a 60. Vamos ver se é ou se não é. x² com x², 2x². Menos 20x, 100. Tira 60 que chega negativo no primeiro membro, 40. Vou dividir essa equação toda ao meio para facilitar, né? Quando a gente simplifica. Então, o A vale 1, o B menos 10, o C 20. Usando a tão conhecida fórmula resolutiva, popular fórmula do Bhaskara, x é igual. Menos B, o B já era menos, né? Menos 10, mais ou menos. Aqui muita gente usa o delta, muita gente já traz aqui o que o delta é, que é b ao quadrado menos 4ac, então b ao quadrado menos 10 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 20. Então, menos por menos dá mais. Veja bem, 10 ao quadrado dá 100. 4 vezes 20 dá 80. 100 menos 80 dá 20. Agora o 20 eu posso escrever 4 vezes 5 para eu extrair a raiz do 4, que virou 2, saiu da casinha. X é igual a 5 mais ou menos raiz de 5. Eu vou ter que decidir aqui o que eu quero. Ele pode ser mais raiz de 5 ou menos raiz de 5. Então, tá prontinho. 10 dividido por 2 deu 5. 2 dividido por 2 virou 1 que desapareceu. Mas voltando aqui, olha, se eu pegar essa afirmação x mais y igual a 10, veja bem, y é igual a 5, menos raiz de 5. Vou pegar o y para ser o menos e o x para ser o mais. E veja por quê. Porque se eu pegar aqui o x para ser o 5 mais raiz de 5 e o y para ser 5 menos raiz de 5, olha que bacana, x mais y, xy, 5 mais 5, 10, raiz de 5 negativa anula raiz de 5 positiva, ok, provei que isso é verdade, nesse valor de x, já provei a primeira parte, agora eu vou provar a segunda parte, que é aqui nessa, ó, x ao quadrado, veja que o x é 5 mais raiz de 5, isso ao quadrado, mais y ao quadrado, veja que o y é 5 menos raiz de 5. Tem que dar 60. Quando tem um trinômio quadrado perfeito, você fatora e vira um binômio ao quadrado. Isso aqui é o quadrado do primeiro, que é 25,
mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, que dá 5. Raiz de 5 ao quadrado é raiz de 25, que dá 5. Isso aí, reduzindo os termos semelhantes, 25 com 5, 30, né? Agora vamos para a segunda etapa. Elevar 5 menos raiz de 5 ao quadrado. Se você quiser, pode fazer a raizinha lá, primeiro pelo segundo, fazer o chuveirinho. Mas isso aqui, toda hora, sem sombra de dúvidas, é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, olha o sinalzinho central é negativo, mais o quadrado de raiz de 5, que é raiz de 25, que dá 5. Reduzindo os termos semelhantes, 25 com 5, 30, menos 10 raiz de 5, isso precisa ser 60. Vamos ver se é. 30 com 30 deu 60. Ótimo. Cachaca na muchaca, esse anula esse, porque são opostos. E na matemática, os opostos não se atraem, os opostos se eliminam, né? 60 igual 60. Ok. Provei que essa raiz funciona aqui. Só me falta provar que essa raiz funciona na soma dos cubos. Eu vou pegar 5 mais raiz de 5, que é o valor desse x, olha, e elevar ao cubo. Elevar ao cubo, eu vou elevar ele ao quadrado, depois multiplicar por ele mais uma vez, que dá o cubo. Aqui está o quadrado, aqui está elevado a 1. Multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, soma os expoentes, 2 mais 1 dá aquele 3. Eu mesmo vou fazer com o y ao cubo. O y é 5 menos raiz de 5 ao quadrado, vezes 5 menos raiz de 5, igual 400. Nesse caso aqui, é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, que deu 10 raiz de 5, mais o quadrado do segundo, que deu 5. E isso ainda multiplicado por um parêntese. 25 com 5 dá 30, mais 10 raiz de 5, ainda multiplicado pelo esse parêntese aqui. 30 vezes 5, 150. 30 vezes raiz de 5, 30 raiz de 5. 10 vezes 5, 50 raiz de 5, né, que era 10 raiz de 5. E 10 raiz de 5 vezes raiz de 5, 10 raiz de 25, que é 5, 10 vezes 5, 50. Reduzindo os termos semelhantes, 150 com 50, 200. 30 raiz de 5 com 50 raiz de 5, 80 raiz de 5. Agora eu vou para a segunda etapa aqui, ó. O quadrado do primeiro, que é 25, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, que dá menos 10 raiz de 5, mais o quadrado do segundo aqui, o quadrado de raiz de 5 é raiz de 25, que dá 5. Reduzindo os termos semelhantes aqui, 25 com 5, 30, menos 10 raiz de 5, vezes esse parêntese, né? 30 vezes 5, 150. 30 vezes raiz de 5, 30 raiz de 5. Menos 10 raiz de 5 vezes 5, menos 50 raiz de 5. Menos 10 raiz de 5 vezes raiz de 5, menos por menos, mais. Raiz de 5 por raiz de 5, raiz de 25 é 5, e vezes 10 dá 50. Aqui, juntando 150 com 50, dá 200. Juntando 30 raiz de 5 com 50 raiz de 5 negativo, 80 raiz de 5 negativo. E olha que barato, para fechar com chave de ouro. 200 mais 200 deu esse 400. Cachaca na muchaca, porque são opostos, e na matemática os opostos se eliminam. Sobrou redondinho 400. Ok, provei nas 3 instâncias que essa resposta está correta, beleza? Tem aluno que diz: "Cê é louco, meu, como é que você gosta de um negócio desse?" Olha, eu te digo, eu sou louco por matemática. Essa ciência é fantástica. Aqui você fala, aqui você prova. Que bom que você assistiu essa videoaula, muito obrigado aí pela atenção, eu te desejo sucesso nos estudos e deixo a seguinte recomendação: matemática é prática, quanto mais você pratica, melhor você fica. Matemática, simples, simples, simples e prática.